Graças a Deus, boa tarde. Boa tarde, viu? Saúde, paz em primeiro lugar, o resto a gente corre atrás, a verdade é essa, né? Com certeza, com certeza. Né? Eu falo isso porque sem saúde a gente não sabe nem onde a gente está, né? Então às vezes a Exato, gente não dá valor às verdade. coisas simples, mas é importante. Conta comigo, tá? Mas com o professor Verdade. você sabe disso, você tem um Tá amigo aqui certo, para te certo. ajudar sempre, com muito respeito, muito carinho, muita humildade, tá? Claro. Recíproco também. E o que está acontecendo, doutor? Bom, doutor, eu vou dar uma contextualizada sobre o assunto para ficar mais fácil. Né? Tá Então, assim, bom. a minha esposa, a Gislaine, ela tinha um terreno avaliado em R$ 250.000, né? Nós encontramos um comprador para esse terreno, né? Isso foi em 11, lá para maio de 2021, né? Eu sou do ramo imobiliário, né? E um parceiro que eu tinha naquela ocasião, ele tem uma grande experiência no ramo de incorporação, né? E eu comecei a atuar com ele nesse meio, né? E aí apareceu uma oportunidade para a gente pegar esse capital, esses R$ 250.000, e colocar no negócio. Não como investidor, entrando como incorporador, alguma coisa assim, mas numa oportunidade de pegar um lote dentro do condomínio, que seria quase por dobro, às vezes, né? Mas por um valor bem menor, né? Então, eu peguei esses R$ 250.000 e comprei o terreno em um condomínio chamado Ecoville, aqui na cidade de Atibaia, tá? Isso foi já em seguida, quando eu vendi esse primeiro terreno, né? Então, eu já peguei o capital que eu recebi à vista e já fiz a compra desse terreno, né? É importante colocar que o empreendimento estava no desenvolvimento, né? Então, na prática, ele não existia, né? Então, por volta, por volta, por volta de um tempo depois, né? Aconteceu o lançamento desse empreendimento, desse condomínio, né? E já no momento, quando a gente já tinha a matrícula individual de todos os lotes, né? Já podia passar por nome da minha esposa. Eu recebi um outro convite dele, né? De poder fazer, no caso, da devolução desse terreno para ele, né? Que já existia matrícula. Com isso, ele me daria 2 lotes dentro de um outro condomínio que também estava no processo. Seria feita uma permuta, né? Tipo isso. Uma Tipo isso. permuta. Os 2 lotes que já tinha matrícula para uma permuta num novo empreendimento que também estava no processo, né? Só que daí eu pegaria 2 terrenos ao invés de um, né? Como até aqui havia dado certo na primeira vez, então eu resolvi fazer a mesma coisa na segunda. E isso foi lá em meados de 2021 que a gente refez um novo contrato, né? E agora, né, então, desde 2021 até aqui, o processo do condomínio tem sido feito e tudo leva a crer que agora está bem próximo de um lançamento, né? A questão é que houve um desentendimento familiar entre esse parceiro e a sua esposa, né? E eles, pelo que me leva a crer, já está aí a passos largos mesmo para uma separação de corpos, né? Então, e aí, eu vou dar uma avaliada melhor sobre o modelo de contrato que foi realizado para esses 2 terrenos, né? Que foi o contrato que eu acabei de mandar para a sua secretária. Eu dei uma olhada um pouco ontem, inclusive, sobre o vídeo que você Inclusive, tinha eu realizado. já até por mim. coloquei na pastinha. Eu demorei um pouquinho para entrar, porque eu estava separando os documentos e eu tenho uma mania de imprimir e fazer assim, né? Não sei se você tem aquela mania antiga, mas fazer não tem jeito, né? Então, eu sei que é feio, não é muito higiênico, mas
Mas já está impresso aqui, já está aqui. Não, mas já também. Quer ver? Deixa eu aproveitar e abrir o contrato aqui. Mas me parece que esse contrato, ele não tem nada de cessão de uma cessão possessiva, né? Possessória, né? Esse contrato aqui, ele está escrito assim, ó, contrato particular de cessão de direitos sobre lotes. Na época, quem fez o contrato, eu imagino, que ficou na dúvida, né, de qual cessão seria. E aí, na dúvida, as pessoas fazem igual o cartório, né, coloca a cessão. Mas esse contrato, apesar de estar escrito só cessão, ele tem cara de cessão de direitos possessórios. A cessão de direitos hereditários tem que ser por escritura pública, tem anuência dos outros herdeiros, né, demais herdeiros, mas a cessão de direitos possessórios não, pode ser por escritura pública ou instrumento particular. Esse contrato, apesar do título não deixar bem claro que é uma cessão de posse e afins, né, ele tem a validade jurídica aqui, analisando ele, de posse, de cessão de posse. Isso não é ruim, porque quem compra a posse consegue regularizar com mais facilidade, através do capião, reurb, diferente se fosse uma cessão de direitos hereditários que fica preso muitas vezes ao inventário, uma sobrepartilha, né? Certo. É que na cláusula primeira me dá essa impressão de não ser. Porque lá na cláusula primeira está falando assim, por força de instrumento particular, de promessa de venda e compra, isso trouxe confusão, né? O título desse contrato ele tá equivocado, acontece muito. E aí, para ajudar, essa cláusula terceira, né, fala de um compromisso, né? Na verdade, uma promessa, compromisso, mas esse contrato é uma cessão, viu, doutor? Ele é reconhecido como uma cessão. Tudo bem que, do jeito que está confuso, a gente tem algumas desvantagens, né? Se for usar no uso capião, pega um juiz conservador, ele vai falar que não é justo o título de boa-fé. Numa ação declaratória de nulidade, é mais fácil ganhar uma ação de nulidade desse contrato. Pode alegar que o título não bate com o objeto. Então, tem essas desvantagens. Mas qual que é a vantagem nossa? Que a gente pode usar como cessão, se for do nosso interesse, e pode ser um compromisso, se for do nosso interesse. Mas que é uma cessão de direitos possessórios, viu, doutor? Entendi. Então, e aí... o doutor chegou a tirar a matrícula atualizada desse imóvel? O doutor chegou a tirar a matrícula atualizada desse imóvel? Na verdade, não, porque ele também está no desenvolvimento. Ah, entendi. Mas é transcrição ainda ou já é matrícula? A incorporação está sendo realizada sobre a matrícula mãe. Ah, entendi. Né? Sabe o que o doutor pode fazer? Então, tem um jeito de tirar a certidão de propriedade atualizada, bem fácil, bem rápido, que é o Registradores. Entra no site www.registradores.gov.org.br. Doutor, é muito rápido, é pré-crédito, né? Você imprime um boleto, deposita um crédito no cartão de crédito e aí solicita a certidão na hora, consegue solicitar. E aí consegue ou imprimir a certidão com valor de certidão ou consegue só acessar, aparece uma marca d'água, né? Não tem valor de certidão, mas é a própria certidão, né? Sim. Esse site Registradores, só para não induzir o doutor a erro, Registradores, agora mudou, né? portalregistradores.com. Esse é o site. Ou registradores.onr, também é ONR. Quer ver? Olha o link aqui, ó. registradores.onr.org.br. Certo. E aí, conferindo um vídeo que você estava tratando sobre uma situação, de certa forma, parecida, porque como a gente está falando de um bem que, na prática, é de um empreendimento que não existe, porque está no processo, né? E aí, então me pareceu, eu achei interessante algumas sugestões que você tinha dado para o seu cliente naquela ocasião, né? Que a questão era como você ter mais segurança nesse contrato de posse. No caso,
caso, ele tinha realmente era um contrato de gaveta, não tinha nada de posse no contrato dele, mas a sugestão que você deu para o seu cliente naquela ocasião era adicionar 2 aditivos contratuais, que, ao meu ver, esse contrato eles não têm, né? Que o primeiro, que é... Opa, deixa eu pegar aqui. E a ideia do aditivo, parabéns, doutor, a ideia do aditivo é perfeita. Porque como o contrato, o título está errado, e a cláusula 1 nos induz a erro, dá a entender que é uma promessa, né? Fala de promessa, compromisso, e no direito imobiliário a promessa é uma coisa e compromisso é outra, então deixou bem confuso. Para evitar uma nulidade futura, e para evitar uma nulidade de uma cláusula, uma nulidade do contrato, ou esse contrato não ser utilizado como justo título de boa-fé, não que a gente vai precisar, mas se precisar, vale a pena fazer um aditivo, sim. Nesse aditivo, poderia fazer o quê? Aditivo do ato jurídico anterior. Fica aqui corrigido para todos os efeitos legais que o título correto é cessão de direitos possessórios e afins. E a cláusula 1 trata a cessão de direitos possessórios, mais uma cláusula de compromisso, compra e venda de posse, né? Então, pode levar por esse lado, ou corrigir para o sentido da posse, ou corrigir para o sentido do compromisso, né? Sim. Eu confesso que eu até copiei, porque ali na conversa com o seu cliente você até ditou um croquis que poderia usar como aditivo nesse contrato. Aí eu fiz da seguinte forma, isso seguindo o que você colocou ali, né? Só me corrige se tem alguma coisa errada, né, que precisa ser adequado, mas o título do contrato, o aditivo contratual do contrato de compra e venda, né? Você também colocou uma observação que seria interessante que a qualificação de todos, nomes, documentos e afins, fossem colocados nessa minuta, né? Nós temos uma tese que vem do Rio Grande do Sul muito forte. Quando você faz um aditivo, o correto é você qualificar todo mundo de novo. Por quê? Para evitar a nulidade desse aditivo também. Então, é interessante fazer isso, né? Então, ficaria aditivo, e aí vem a qualificação, depois o objeto do aditivo. Perfeito. Seguindo, aí entra em caixa alta objeto, né? Entra objeto. E aí, o presente aditivo contratual tem a finalidade de retificar o contrato anteriormente feito na data tal, anexo, ponto. Na outra linha, por um lapso constou no contrato o título equivocado, pois a presente transação trata-se de cessão de direitos possessórios e afins com cláusula de soma de posse derivada. Ótimo. Por quê? Porque desculpa cortar o doutor, perdão, viu? Mas o grande segredo doutor, da cessão de direitos possessórios é a soma de posse, né? Porque travou, eu consigo com essa cessão fazer uso capião. Então, perfeito, legal. Copiou certinho. Sim. Show. Pode ler, doutor, desculpa cortar, tá? Perdão. Aí, a soma de posse é permitida no Brasil graças à jurisprudência, doutrina e ainda o artigo 1243 do Código Civil. E aí, na outra linha, fica pactuado desejar a retificação do contrato por todos os direitos vigentes, conforme enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. E aí, local, data, todos assinam. Local e data, todos assinam. Perfeito. E o ideal, mesmo? O ideal, se for instrumento particular, pede para reconhecer firma no cartório da assinatura, viu, doutor? Tá. Então, o título dessa minuta então, é aditivo contratual do contrato de compra e venda, é isso mesmo? Isso mesmo. Aditivo contratual do contrato de compra e venda. Certo. Deixa eu ver. Eu vou dar uma olhada. Isso aqui eu vi só uma vez, eu vou rever o vídeo que você postou lá, só para confirmar também, mas... Não, sabe o que o doutor pode fazer? Manda para mim no WhatsApp do escritório, no WhatsApp que o doutor mandou esse contrato, manda o aditivo. Por quê? Porque aí eu vou imprimir ele
E aí, se o doutor me permitir, com muito carinho, eu falo, doutor, ó, aqui eu faria isso, aqui eu faria isso. Então, eu ajudaria o doutor com muito carinho, tá? Quero o seu bem. Então tá ótimo, perfeito. Uma outra situação também, e aí, bom, eu conversei com ele, com esse senhor, né? Com esse parceiro, e aí isso foi hoje, inclusive, né? Eu entrei na questão, né? Que eu imaginava que a esposa dele poderia nos dar algum tipo de problema para a gente fazer essa resolução, para quando, né, saísse a matrícula dos terrenos, a gente quisesse fazer essa finalização, né? Contratual. Então ele me reiterou que não vai haver problema nenhum, porque desse empreendimento em especial, todos os recursos e lucros desse empreendimento seriam ligados somente a ele. A esposa dele ficou com todos os outros bens, né? Tá. Mas isso tudo é justamente numa forma de... Bom, sobre todas essas informações dessa nova minuta, é isso, né? Mas depois da conversa que nós acabamos de ter, né? Eu estava imaginando se seria interessante até fazer uma nova minuta onde que a esposa dele não esteja, entende? Entendi. Porque o contrato que eu tenho hoje, ela consta o nome dela, consta tudo. Até onde ele me informou, porque eu perguntei para ele, mas isso já está bem avançado, porque... e aí ele me afirmou que sim, Alex, sim, isso já está muito bem resolvido. Mas eu não sei a que nível, né? Se a nível de contrato, isso já foi tudo bem elaborado, se está tudo bem firmado. Uma coisa, então, a relação deles é boa, né? Me parece ser boa, né? Porque se a relação é boa, é claro que o aditivo, a gente sempre tem que fazer o aditivo porque não foge do contrato, para evitar fraude. Mas se a relação é boa, pode fazer um novo contrato, isso é uma realidade, né? Pode ser feito um novo contrato, já tirando ela, ter a declaração dela que ela não tem interesse na situação, e nesse novo contrato faz menção ao contrato anterior, que foi ajustado um novo contrato, que aquele contrato inicialmente perde os seus efeitos legais diante, né, do título e do objeto, e diante da negociação foi realizado um novo contrato, passa a prevalecer esse novo contrato. Dá para fazer isso, doutor? Também. O direito brasileiro permite isso, né? Então, é uma alternativa. Porque o aditivo, legal, conserta, né? Mas se a relação é muito boa deles, pode ser feito um contrato novo e a gente menciona o contrato anterior para não gerar nenhuma nulidade, né? Menciona o contrato anterior que não perde os seus efeitos. Na verdade, é uma cláusula de distrato do contrato anterior e reconhecimento do contrato novo. Certo. Também pode ser feito isso, viu? Entendi. Então seria interessante refazer o contrato, né? Aí não seria uma nova minuta. Eu não vou apresentar para ele uma minuta de uma folha. Eu vou incluir essas cláusulas já no novo contrato. Na verdade, inserindo esse extrato. Ficaria legal se realmente todo mundo se dá bem e tudo. É legal quando a gente tem essa oportunidade. Por quê, doutor? Porque a gente consegue fazer um novo contrato mesmo, com o título correto, né, com os termos corretos. Isso dá credibilidade, acerta, porque o título está errado, aquela cláusula primeira é muito confusa. Tudo bem, nós sabemos que juridicamente o aditivo conserta, mas quando a relação é muito boa, fazer um novo contrato e criar uma cláusula de distrato do contrato anterior, né, da invalidade do contrato anterior, mas prevalece os prazos, as condições, isso é muito bom, né? Porque você acaba deixando um contrato mais redondinho, né? E não fica aquele contexto de um monte de contrato, entendeu, doutor? Sim. Você... Essa minuta de distrato, na verdade seria uma cláusula de distrato, né? Uma cláusula de distrato. Na verdade, essa cláusula vai constar nas disposições gerais.
Então, se o doutor decidir fazer um novo contrato, né? Então, ficaria o contrato correto, cessão, direitos possessórios e afins, né? Então, esse é o título correto. Aí vai trabalhar com a qualificação e vem as cláusulas. Aí a primeira vai consertar, porque está confusa, aí vai para a segunda. Aí lá nas disposições gerais, né? Esse contrato dá para trabalhar com subtópicos, fica mais organizado. Das disposições gerais, cláusula primeira, das disposições gerais, né? A primeira, o doutor vai 1, 2, 3, 4, 5, disposições gerais, fica lá para a cláusula 8. 8. Fica aqui pactuado que o contrato anterior, assinado na data tal, de título tal, fica destratado. Segue os seus devidos efeitos nesse novo contrato, sendo invalidado o contrato anterior. Você faz menção só para evitar contradição, nulidade, entendeu, doutor? Sim. Eu confesso que assim, eu sou, por estar